De número 3, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Eu vou ler até o versículo de número 13, que é o texto bíblico que abarca o tema que os irmãos escolheram para o congresso. Amém? Os irmãos acharam? Amém? Apocalipse. Eu vou ler primeiramente o texto bíblico, depois eu quero fazer aqui algumas considerações. Amém? Diz assim o texto: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. Amém, irmãos? Pode tomar assento? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, antes de começarmos aqui a expor a palavra de Deus, eu gostaria de expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor por estar mais uma vez aqui com os irmãos para adorarmos juntos ao Senhor nosso Deus, e principalmente por estar rodeado de amigos aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Miqueias, nosso amigo já de algum tempo, companheiro de ministério, ao pastor Josué, líder do grupo dos varões. Amém? Parabenizar aos varões pelo trabalho que estão realizando no congresso. Eu tenho certeza que este congresso tem sido um canal de bênçãos na vida dos irmãos e da igreja aqui do Jardim Letônia. Louvo a Deus pela vida dos irmãos ali do satélite, os nossos varões ali, ou parte dos nossos varões. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus, e a todos os irmãos que aqui estão. Fico feliz por ver uma igreja alegre, uma igreja dinâmica, e que tem trabalhado para Jesus neste lugar. Quero também expressar a minha alegria aqui em ver o irmão Fernando, sua família aqui, dando frutos para a glória do Senhor nesta igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu gostaria aqui de buscar ser bastante direto naquilo que diz respeito à mensagem da palavra de Deus, e não quero fugir do tema que os irmãos escolheram para o congresso, o versículo de número 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, é sabido que esse texto, esse versículo que os irmãos escolheram como tema, como base para o tema deste congresso, pertence a uma das cartas, das 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia. Estou vendo aqui o Guilherme também, jovem, um dos mais destacados jovens pregadores aqui do nosso ministério, e também, por que não dizer, de São José dos Campos. Feliz pela sua vida, Guilherme, também. Guilherme é 10. Esse menino é uma bênção, ele sabe disso. Eu amo ele, a família dele, é uma bênção. Irmãos, nós temos aqui uma carta que está
dentro de um contexto do primeiro século da história da igreja. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, nós já estamos ali mais ou menos no final do primeiro século, no final do primeiro século, por volta do ano 100 depois de Cristo. E neste momento em que João ele recebe as revelações do Apocalipse, a igreja está enfrentando uma grande perseguição por conta de um imperador romano chamado Domiciano, que foi um dos, geralmente atribui-se a Nero como o pior e mais terrível imperador romano. Se formos estudar a história, nós vamos perceber que para os cristãos, Domiciano foi muito pior do que Nero. É bem verdade que Nero era um homem sanguinário, tinha problemas mentais, talvez, e também promoveu uma grande perseguição e matança de cristãos para tirar uma culpa que era sua de haver colocado fogo na cidade de Roma. Mas Domiciano foi usado pelo inimigo para promover uma grande e furiosa perseguição aos cristãos. E é nesse contexto de perseguição que nós temos aqui as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Esta carta, onde nós temos aqui o texto que é base para o congresso, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, na ordem em que está colocada aqui no texto bíblico, ela é a 6ª carta que nós temos. Aqui nós temos uma carta a uma igreja que estava numa cidade chamada Filadélfia. E é importante para nós entendermos a mensagem de Jesus, nos contextualizarmos um pouquinho sobre a história, sobre a cidade, sobre os costumes por trás desta carta. Então, uma das informações que nós precisamos buscar aqui para entender a mensagem de Jesus a esta igreja é que a cidade de Filadélfia, assim como as outras cidades gentílicas, era uma cidade extremamente pagã. Então, esta cidade, Filadélfia, como as demais cidades da Ásia Menor, ela se destacava pela sua religiosidade idolátrica. A idolatria era muito, mas muito forte na cidade de Filadélfia. Existem informações de que nesta cidade, aonde está localizada esta igreja, havia templos pagãos que eram destinados à adoração de alguns dos principais deuses da mitologia romana e grega, como por exemplo, havia um templo a deusa Ártemis, havia um templo em Filadélfia dedicado a um deus chamado Hélio, havia um templo em Filadélfia dedicado ao deus que, segundo a religiosidade pagã grega, este deus chamado Zeus era o maioral de todos os deuses do panteão grego. Havia lá um templo dedicado a Zeus, havia um templo dedicado a Dionísio, e havia um templo dedicado também à deusa Afrodite. Se você for pesquisar sobre estas divindades gregas e romanas, você vai descobrir que a adoração a estes ditos deuses estava recheados de orgias, de imoralidades, de bebedices, glutonarias e tantas outras imoralidades que envolviam a adoração a estes deuses. Então percebe-se que ser crente na cidade de Filadélfia não era nada fácil, porque você estaria ali envolvido por pessoas imorais, rodeado de pessoas de uma civilização
pagã, e que na sua religiosidade pagã, essas pessoas tinham das mais baixas moralidades na sua sociedade. A cidade de Filadélfia é uma cidade que também ficou marcada por ter enfrentado um grande e devastador terremoto no primeiro século na história. No ano, mais precisamente no ano 17 depois de Cristo, esta cidade, ela enfrentou um grande e poderoso terremoto que destruiu praticamente a cidade toda, de maneira que os moradores da cidade de Filadélfia tiveram que fugir desta cidade e procurar cidades vizinhas para se abrigar e para construir moradas temporárias, até que a destruição da cidade de Filadélfia fosse resolvida pelo Império Romano. Então esta informação, ela também é importante dentro do contexto histórico aqui do texto em que Jesus traz esta carta a esta igreja. Irmãos, uma outra informação que é importantíssima para você compreender o texto da carta de Jesus à igreja de Filadélfia é a informação de que no primeiro século os judeus das sinagogas expulsaram os cristãos que frequentavam as sinagogas judaicas para poderem fazer suas orações. E por que essa informação é importante? Irmãos, o Império Romano, eles tinham uma política que eles toleravam. Quando eles conquistaram a região da Palestina, onde está localizada a maior parte dos cristãos do primeiro século, a política do Império Romano era de tolerância com religiões já estabelecidas naquele local. Ou seja, quando eles chegam na Palestina, os judeus já têm a sua religião formada, o judaísmo, já tem as suas sinagogas, já tem o templo na cidade de Jerusalém, e o Império Romano tolerava a religião judaica, não interferia na religiosidade judaica, porque entendia que eles já estavam estruturados religiosamente. Só que tem uma coisa: o Império Romano não tolerava o surgimento de novas religiões que não se adequasse à religiosidade romana, ou seja, ao paganismo romano. Então, ser um judeu que professava a fé judaica no primeiro século era aceitável para o Império Romano, mas ser cristão não, porque eles entendiam que o cristianismo era uma nova seita, era uma nova religião que estava surgindo e que poderia atrapalhar o governo do Império Romano. Então, pensa, os judeus, os cristãos do primeiro século, eles tinham uma certa liberdade religiosa a partir do momento que eles iam para as sinagogas judaicas para prestarem adoração ao seu Deus, para adorarem a Jesus. Mas a partir do momento que os judeus, eles expulsam os cristãos de dentro das sinagogas, eles estão expondo estes cristãos à perseguição do Império Romano. É como se eles estivessem tirando, é como se nós aqui fôssemos judeus e entrasse um cristão aqui para fazer as suas orações, e lá fora estivesse cheio de soldados buscando, procurando cristãos para matar ou para prender, e a gente pegasse alguém daqui que fosse cristão, saísse lá fora e falasse: olha, guarda, esse daqui é cristão, ele não é dos nossos, pode levar, pode matar, pode prender, porque ele não pertence a nós. Então, quando os cristãos eles são expulsos das sinagogas, eles são expostos à perseguição por parte do Império Romano. Então os irmãos estão conseguindo entender que ser cristão no primeiro século,
na cidade de Filadélfia. Não era nada fácil, irmãos. Então a mensagem de Jesus para a igreja de Filadélfia é uma poderosa palavra de encorajamento para que estes irmãos de Filadélfia se mantivessem na posição em que eles estavam, ou seja, em Cristo, para que no final das suas jornadas eles pudessem receber a coroa da vida. É como se Jesus estivesse olhando para eles e dizendo assim: olha, eu sei a luta de vocês, eu conheço a perseguição que vocês estão enfrentando, eu sei que tem judeus aí que dizem que são judeus, mas não são, são das sinagogas de Satanás e que odeiam vocês que são meus filhos. Eu sei que eles te odeiam, mas saibam de uma coisa: se vocês permanecerem até o fim, tem coroa de glória na cabeça de vocês. Fica firme, crente. Jesus está dizendo para essa igreja: ei, não pare, não desanime, suporte a pressão, suporte a luta, suporte a aflição, porque os vencedores vão receber coroa, e coroa só é colocada na cabeça de vencedores. E Jesus está dizendo: vocês vão vencer. A luta está grande, mas vocês vão vencer. A perseguição existe, mas vocês vão superar, vocês vão vencer, porque eu vou colocar a coroa na vida de vocês. Aleluia. Então, irmãos, diante dessas informações, nós temos aqui uma poderosa carta de encorajamento de Jesus para uma igreja sofrida, para uma igreja perseguida, para uma igreja rejeitada, para uma igreja maltratada, para uma igreja pobre, mas para uma igreja fiel. A igreja de Filadélfia, irmãos, ela se destaca como a igreja fiel entre as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí deixa eu provocar você um pouquinho, irmãos. Quem aqui está disposto a ser fiel até o fim? Porque a promessa é que tem coroa para nós, tem coroa para os vencedores. Louvado seja Deus. Mas vamos para o texto, irmãos. Olha só como que Jesus começa essa carta. Ele começa da mesma maneira como ele começou as demais, dizendo assim no versículo 7: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Meus irmãos, eu gostaria de, antes de entrar no texto, na fala de Jesus aqui, destacar uma coisa que me chama a atenção todas as vezes que eu leio estas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e todas as vezes que eu prego estas cartas, estas mensagens. Uma coisa me chama muita atenção aqui, é que Jesus, ele tem todo o cuidado na sua expressão, em dizer assim: olha, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Ele não diz e ao anjo da igreja de Filadélfia, porque a igreja não é de Filadélfia, a igreja está em Filadélfia, mas a igreja é da Nova Jerusalém. Aqui é temporário, aqui a habitação da igreja, aqui é passageiro, aqui nós estamos por um tempo, aqui nós somos peregrinos e estrangeiros, mas a nossa pátria é a cidade de Jerusalém. Aleluia, é a cidade celestial. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos, mas Jesus um dia prometeu em João 14, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu, Jesus, estiver, estejais vós também. Jesus preparou uma cidade celestial para você, meus irmãos. E a cidade, a morada que Jesus preparou para nós lá na glória, é muito melhor do que aqui, meus irmãos. É muito, mas muito melhor. Quem quer ir para lá, levanta a mão e adora Jesus. Aleluia.
O apóstolo Paulo, ele diz que aqui nós somos peregrinos e passageiros. O escritor aos Hebreus escreveu dizendo que os heróis da fé do Antigo Testamento lutaram para chegar à cidade, à promessa, a cidade, a terra de Canaã, que foi prometida, a terra que manda leite e mel. Mas ele diz que Deus preparou uma cidade muito melhor para nós. Aleluia! Tem uma mansão celestial aguardando a igreja do Senhor. E no dia que a trombeta soar, Jesus vai chamar o seu nome e você vai entrar pelos portais celestiais e você vai morar na cidade santa com Deus. Aleluia! Então Jesus começa dizendo ao anjo da igreja que está em Filadélfia. A igreja, pastor Miqueias, esta igreja está aqui no Jardim Letônia, mas ela não é do Jardim Letônia. Esta igreja, ela tem um lugar, uma habitação celestial. A igreja do Ministério de Taubaté está, aleluia, espalhada por alguns bairros da cidade, mas ela não é da cidade de São José dos Campos, porque a igreja é do céu. Aqui é temporário, aqui é passageiro, lá é eterno, lá não passa, e Ele estará lá conosco para todo sempre. Nós adoraremos a Ele. Aleluia. Mas o que é que Jesus diz a esta igreja? Ele fala assim: olha, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Irmãos, eu tenho para mim que Jesus, Ele está, como Ele está escrevendo para uma igreja que está numa região pagã, uma região de falsos deuses e de deuses que as adorações a estes supostos deuses envolve toda sorte de imoralidade. Jesus, ele está criando aqui um contraste entre Ele, Deus, e os deuses pagãos que eram adorados na cidade de Filadélfia. Porque se você for estudar um pouquinho sobre a adoração a Dionísio, você vai perceber que ali envolvia bebidas, embriaguez, seguido de orgias sexuais. Se você estudar a adoração a Afrodite, você vai perceber que esta deusa se destaca como a deusa da sensualidade, e que os cultos a Afrodite envolviam prostituição cultural. Nos templos de Afrodite existiam milhares e milhares de prostitutas cultuais dia e noite, disponíveis ali para suas supostas adorações a esta deusa. E assim como os demais deuses que nós falamos aqui, se você for estudar a religiosidade romana do primeiro século, você vai perceber que essas adorações estavam envolvidas em muitas imoralidades. E quando Jesus ele se apresenta à igreja de Filadélfia, que está rodeada de adoração pagã e imoral, Jesus se apresenta fazendo um contraste, dizendo: isto diz o que é santo, porque esses deuses que vocês serviam são deuses imorais, são deuses que não têm nada de santidade. Eu sou santo, eu, Jesus, sou santo. Isto diz aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. Agora contrastando, aleluia, a falsa divindade destes deuses. Zeus, ele pensa que é Deus, mas não é Deus. Afrodite pensa que é deusa, mas não é. Aleluia. E outros deuses, Dionísio, e outros pensam que são deuses, mas não é. Aleluia. Jesus diz: não, eu sou Deus verdadeiro e único, aquele que deve ser adorado pela igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E aí ele diz assim: o que tem a chave de Davi. Oh, irmãos, Jesus agora ele falou que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Irmãos, aqui Jesus ele está fazendo uma alusão clara a um texto de Isaías, capítulo de número 22, versículo 22. Se você ler esse texto, você vai perceber nitidamente que Jesus está fazendo uma alusão a esse texto. E que texto é esse? Se você ler no livro do profeta Isaías, você vai se deparar com esse capítulo 22, onde Deus, por
por meio do profeta Isaías, diz que ele vai destituir o mordomo da casa real, o administrador da casa real, chamado Sebna, que não se achou fiel a Deus, que era um homem que estava corrompido. E Deus, por meio do profeta Isaías, diz que ele vai colocar Eliaquim no lugar de Sebna, porque Eliaquim é fiel, Eliaquim é íntegro, Eliaquim está preparado para ser o governador, o administrador do palácio real. Sebna não, Sebna é falso, Sebna ele é corrupto, Sebna é infiel, mas Eliaquim é fiel. Então ele vai dar a chave do palácio na mão de Eliaquim. E Deus diz ainda que Eliaquim, a porta que ele abrir ninguém fecha, porque ele tem a chave. A porta que ele fechar também ninguém abre, porque Eliaquim teria a chave, não mais Sebna. E agora Jesus ele está aludindo a este texto, dizendo que ele, assim como Eliaquim, ele como o Filho de Deus, o fiel e verdadeiro, o santo, ele tem a chave de Davi. Ou seja, quando ele usa a expressão chave de Davi, aleluia, Jesus está dizendo que agora ele tem o domínio sobre o palácio real de Deus. Agora, a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre, porque chave é símbolo de autoridade. Quem tem a chave desta igreja tem autoridade sobre este recinto, porque se ele não abrir, ninguém entra, se entrar e ele fechar, ninguém sai. Então quem tem a chave tem autoridade. Jesus está dizendo: eu tenho autoridade sobre, aleluia, sobre o domínio de todas as coisas, porque eu sou Jesus, o Filho de Deus. Eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre, porque eu sou Deus. Louvado seja o Senhor. Agora, por que Jesus usa essa expressão, irmãos? Por que Jesus usa essa expressão? Olha só, eu falei para os irmãos no começo, agora há pouco, que os judeus expulsaram os cristãos das sinagogas, os expondo às mais terríveis perseguições. Agora se coloque no lugar deste crente no primeiro século em Filadélfia, que você vai todo feliz para a sinagoga para buscar ao seu Deus, e quando você chega na porta, o porteiro da sinagoga ele bate a mão no seu peito e fala assim: peraí, você não vai entrar, você é cristão, não é? Sou, então você não entra, você não tem lugar aqui. E ele pega, te empurra para fora, fecha a porta, tranca ela e não deixa você entrar. E o soldado romano passa na porta para o lado de fora e te vê lá para o lado de fora, expulso de uma sinagoga e exposto agora à perseguição. Sabe o que Jesus está falando aqui, irmãos? Quando ele fala que eu tenho a chave de Davi, ele está dando uma palavra de encorajamento para esses cristãos que foram expulsos da sinagoga, dizendo: olha, eles podem até ter fechado as portas para você, eles podem até ter te excluído de dentro da sinagoga, eles podem não te querer mais lá dentro, eles podem ter te virado as costas, mas eu tenho um negócio melhor e maior para você, porque eu tenho a chave de Davi, a chave, e com essa chave, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Jesus está dizendo: olha, vocês não precisam do favor dos judeus e de sinagoga nenhuma, porque eu tenho uma mansão celestial reservada para você, porque eu tenho um lugar melhor do que qualquer sinagoga para você adorar ao seu Deus por toda a eternidade. Ei, deixa eu fazer uma aplicação prática aqui. Este mundo pode até te rejeitar, aleluia, aqui nessa terra você pode até ser excluído de um grupo social, até mesmo da igreja. A igreja pode te virar as costas, a igreja pode te jogar para fora, a igreja pode até mesmo, aleluia, dar com os dois pés no seu peito e dizer: ei, você aqui, você não é aceito porque você não é bem visto em nosso meio. Mas se Deus te abrir as portas, meus irmãos, aleluia, pode entrar sem medo, porque a porta que Ele abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre.
experimentou a rejeição, aleluia, talvez uma agenda que fecharam, porque não iam com a sua cara, talvez a porta de uma casa que bateram na sua cara, talvez dentro da sua família, aleluia, viraram as costas para você, mas Jesus está dizendo: eu não, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito, porque você é filho. Aleluia. Eu tenho a chave de Davi: o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus está falando: eu tenho autoridade. Aleluia. E aí no versículo 8 ele fala assim: olha, igreja de Filadélfia, eu sei as tuas obras. Irmãos, se tem um dos atributos de Deus que se destaca aqui neste texto, é o atributo da onisciência. E o que é onisciência? É o atributo que demonstra que o Senhor conhece todas as coisas. Quando ele fala: eu sei as tuas obras, ele não está falando que ele sabe pela metade, ele não está falando que ele sabe daquilo que ele viu. Quando ele está falando: eu sei as tuas obras, ele está falando porque ele conhece todas as coisas. Jesus é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Inclusive a onisciência de Deus, ela é tão abrangente que ele sabe o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que vai acontecer no futuro, porque Deus não está preso no tempo e no espaço. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o seu coração, ele sabe como você entrou aqui hoje, e ele trouxe você aqui porque ele tem uma palavra para você, para dizer: não pare, não desanime, não pare, porque eu tenho uma coroa preparada para você. E aí ele fala assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E esta porta aqui, no texto original, traz a ideia de uma porta para a pregação do Evangelho, porta para a evangelização. Ele está falando para essa igreja: olha, eu sei que vocês estão localizados numa região difícil, eu sei que aí o paganismo é terrível, mas eu estou abrindo uma porta para que vocês possam pregar o Evangelho neste lugar. Sejam corajosos, aleluia, tenham intrepidez de palavra, porque eu estou abrindo a porta da pregação do Evangelho para vocês. E aí ele fala assim: olha, e ninguém pode fechar essa porta, tendo pouca força. Olha só o que Jesus diz para a igreja, irmãos: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Essa expressão "tendo pouca força" traz a ideia de que esta igreja, ela estava sofrendo demais. E você já percebeu que quanto mais você sofre, mais parece que as suas forças vão sendo minadas? Quanto mais, é como uma enfermidade, quanto mais ela avança no seu corpo, mais debilitado você fica. Essa igreja estava debilitada, essa igreja estava fraca, mas não fraca espiritualmente, ela estava sendo atacada. Mas Jesus, ele olha para esta igreja, irmãos, e Jesus, ele nos dá um exemplo fantástico de liderança aqui, porque mesmo a igreja de Filadélfia sendo uma igreja debilitada, uma igreja já cambaleando, mas Jesus ainda consegue enxergar as qualidades dessa igreja. E ele fala assim: olha, eu sei que vocês estão com pouca força, mas na pouca força de vocês, vocês não negaste o meu nome, e vocês ainda conseguiram guardar a minha palavra. Aleluia. Oh, irmãos, tem muita gente que sucumbe aos ataques dos inimigos, ou do inimigo. Tem muita gente que se enfraquece com a luta, com a tribulação, e já não suportam mais estar na presença de Deus, pulam do barco quando as coisas não estão indo conforme elas gostariam que estivessem. Mas Jesus está dizendo para esta igreja que eles fizeram bem em, mesmo na sua pouca força, guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. E eu vim aqui para te dizer: não negue a Jesus por nada. O mundo pode te oferecer muitas coisas, mas nada pode superar a
aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não aceite pratos que o diabo vai colocar na sua frente. Ei, o mundo tem fama, o mundo tem sucesso, como foi colocado na peça de teatro aqui. O mundo tem status, o mundo te dá dinheiro, te oferece dinheiro. O diabo te oferece fama, mas só Jesus te oferece salvação. Aleluia! A fama é passageira, a salvação é eterna. Aleluia! O dinheiro acaba, o ladrão rouba, mas a cidade celestial ninguém entra, não tem ladrão lá. Lá vai ser por toda a eternidade. Não troque a sua salvação por nada que este mundo possa te oferecer. Aleluia! Aleluia! E aí ele diz assim: olha, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E aí ele fala assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Por que Jesus diz assim? Por causa dos judeus que se deixaram ser usados pelo diabo para expulsarem os cristãos da sinagoga de Filadélfia. E aí ele diz assim: olha, aos que se dizem judeus, se não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Irmãos, olha o que Jesus está falando aqui. Ele diz, ele está prometendo a esta igreja que aqueles que os expulsaram da sinagoga irão reconhecer o amor de Jesus por esta igreja. Ei, você sabia que você, a sua vida, a sua história tem importância para Deus? Sim. Às vezes a gente passa por momentos na vida e a gente começa a questionar o amor de Deus por nós. Será que Ele me ama mesmo? Será que o Senhor olha para mim? Será que está dando tudo errado na minha vida? Meu ministério não deslancha. Eu não consigo alcançar aquilo que eu gostaria de alcançar. Os meus sonhos não se realizam. E aí você começa a questionar: será que Deus me ama? Será que Jesus se importa comigo? Será que eu não estou perdendo tempo na igreja? Jesus está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você pode não entender o que está acontecendo agora, mas você vai entender lá na frente que o amor de Deus, ele é grande pela sua vida. Aleluia. Então Jesus está prometendo a esta igreja, aleluia, que aqueles que os expulsaram desta sinagoga, eles vão ver o quanto Deus ama esta igreja. Louvado seja Deus. E Jesus não ordena que a própria igreja trate com eles. Olha só que interessante. Jesus ele fala assim: olha, eis que eu farei com que eles venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Irmãos, o seu inimigo, ele está nas mãos de Deus. Sabia disso? Não é você que vai ter que lutar com os seus inimigos. Lembra daquela peleja de Josafá, em que Deus levanta um profeta e o profeta fala assim: nesta peleja não tereis que pelejar, porque esta peleja não é vossa, ela é minha. Sabe o que eu quero dizer com isso? O pastor Miquel mexeu com a igreja, mexe com ele, porque a igreja é dele, porque a obra é dele. Eu tenho dó, eu tenho pena, piedade daquelas pessoas que falam: eu vou acabar com essa igreja agora. Sabe aquele tipo de pessoa que sai revoltada da igreja e começa a falar mal da igreja, a difamar a igreja, a tentar atrapalhar o desenvolvimento da igreja? Ei, não precisa tratar com eles não, porque eles estão nas mãos de Deus. Jesus está falando que esta sinagoga, é Ele quem vai tratar com a sinagoga, é Ele quem vai tratar com estes judeus de Filadélfia. Os seus inimigos estão nas mãos de Deus. Deixa na mão dele, porque Ele sabe como tratar. Aleluia. E aí quando chega no versículo 10, Jesus fala assim: olha, como vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Irmãos, Jesus está falando de uma palavra de paciência, e Ele está prometendo aqui livramento para aqueles que enfrentam provações e dificuldade, mas que enfrentam com perseverança. Irmãos, talvez você não perceba, mas todos os dias você tem experimentado livramentos da parte de Deus.
está te livrando. Dentro da sua casa, porque acidentes domésticos são muito, existe um número muito grande de pessoas que vêm a morrer em acidentes domésticos. Lembra daquele Gugu, Augusto Liberato? Subiu para fazer, acho que era para trocar uma lâmpada, alguma coisa assim. Não sei se era época de Natal, foi fazer um enfeite, caiu da escada, morreu. Um homem podre de rico, uma mansão só para ele, mas caiu e morreu. E talvez você não perceba, mas todos os dias Deus tem te dado livramentos, porque Deus é Deus de livramento. Há ainda quem pregue que Deus tem prazer em castigar os seus filhos, mas eu ainda não consigo acreditar, aleluia, num Deus tirano, como se prega por aí dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, é o Deus da lei, é o Deus do castigo. Ei, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus que usou o profeta Oséias para dizer para uma nação rebelde, para uma nação de duro coração, dizendo: eu os amei com cordas de amor. Ei, Deus ainda ama a igreja e continuará amando. O amor de Deus é tão grande pela igreja que Ele tem prazer em dar livramentos para a igreja dele. Louvado seja Deus. Saiba você que você tem sido guardado pela palma da mão de Deus. Deus cuida de você, porque você é filho. E qual pai que não tem prazer de cuidar do filho? Aleluia. E aí quando chega no versículo 11, que é o texto do tema, ele diz assim: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, Jesus usa uma palavra aqui, no grego Stéphanos, que era uma coroa que talvez vocês já viram nos filmes ou nos desenhos, que era uma tiara, que era feita com folhas de louro, e que era colocado na cabeça somente de vencedores de corridas, ou também essa coroa chamada Stéphanos, ela também era colocada na cabeça de guerreiros soldados que tivessem feito grandes coisas em uma determinada guerra. Ou seja, coroa só se coloca na cabeça de vencedor. E por isso Jesus ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está dizendo para você: vença a sua batalha, vença as suas guerras, porque eu já te dei ferramentas e capacidade para vencê-las. Você é mais forte do que você imagina. Às vezes nós somos autopiedosos. Nós olhamos para o espelho e enxergamos alguém derrotado, alguém que não tem valor nenhum, nem para o mundo, nem para a igreja e nem para Deus, quando na verdade Deus está olhando para você e dizendo: ei, eu não te chamei para usar com espírito de covardia, eu te chamei para vencer, eu te chamei para ser vencedor. Você vai vencer, você vai chegar lá, porque a coroa está te esperando, e coroa só se coloca na cabeça de vencedores. Pode ser que tem alguém que entrou aqui hoje, quando veio no caminho para esta igreja, dizendo: eu vou, mas eu vou pela última vez, ou no ano que vem eu já não tenho mais força. Mas Jesus está te trazendo aqui hoje para dizer: você vai continuar, você não vai parar, porque você é vencedor, você é vencedor. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos dizendo: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Irmãos, olha para um vencedor que está do seu lado aí, olha para um vencedor que está do seu lado, fala para ele: você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Aleluia. E aí, para terminar, ele chega no versículo 12 e diz
vencer? Só a quem vencer. Eu o farei coluna no templo do meu Deus. Irmãos, olha só, essa promessa é interessantíssima, por duas razões. Primeiro, estes cristãos foram expulsos das sinagogas, e Jesus faz uma promessa de que eles serão coluna no templo, dizendo: olha, vocês não precisam de sinagoga judaica. Quando vocês vencer, vocês serão como colunas no templo de Deus. O que é uma sinagoga judaica, se comparado com a Jerusalém celestial? E a outra razão porque essa promessa ela é poderosa é que estes irmãos de Filadélfia enfrentaram um terremoto e tiveram que abandonar a sua residência permanente, as suas casas, para não morrer no terremoto, e ir para uma cidade vizinha e pedir abrigo e construir tendas, moradas temporárias. Quem aqui já se mudou várias vezes sabe como é ruim, né? Você tem que ficar se mudando de casa em casa, os seus móveis vão se desfazendo, você vai perdendo coisas pelo caminho, você não se acostuma, você não estreita laços de amizades, porque ora você está morando num bairro, seus filhos estão estudando na escola, ora você já está em outro bairro. É ruim você não ter uma morada permanente, e esses irmãos sabiam que era isso, porque eles tiveram que abandonar a cidade de Filadélfia e ir para uma outra cidade, até que tudo fosse resolvido para eles poderem voltar para lá. E agora Jesus está prometendo o quê? Que aqueles que vencerem, Jesus vai fazer dele coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, a coluna, irmãos, é uma metáfora que na maioria dos idiomas transmite a ideia de estabilidade e permanência. Por exemplo, você consegue derrubar uma parede, você consegue mover esse púlpito, esse banco de lugar, mas a coluna vai dar trabalho, porque coluna ela é feita para ficar fixa no lugar, ela é estruturada para estar ali instável e permanentemente. E quando Jesus faz esta promessa aos vencedores, a quem vencer, eu farei deles coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ele está falando para essa igreja, dizendo: olha, vocês sabem o quanto é ruim você não ter um lugar, uma habitação permanente, porque vocês estavam em Filadélfia, daqui a pouco já estavam tendo que mudar para Esmirna, para Laodiceia, ou para Éfeso, ou qualquer outro lugar. Mas quando vocês receberem a coroa, vocês entrarão na cidade celestial, a nova Jerusalém, e de lá vocês nunca mais terão que sair, porque vocês vão estar para sempre com meu Deus, e lá ninguém poderá te tirar de lá. Lá não tem terremoto, lá não tem choro, lá não tem pranto, lá não tem dor, porque as primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Deus tem uma mansão celestial preparada para a igreja, meus irmãos. Aleluia! Eu ainda sou daquele tempo que me alegro com a mensagem da cruz e com a mensagem do arrebatamento da igreja. Os pregadores do século 21 estão se rendendo à mensagem de massagear ego, a mensagem de prosperidade, a mensagem de fama e sucesso, mas eu ainda me alegro com a mensagem de que um dia a igreja vai morar no céu. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero finalizar aqui
dizendo que esta palavra de Jesus à igreja de Filadélfia é a palavra de Jesus para a igreja do Letônia, é a palavra de Jesus para a igreja do Satélite, é a palavra de Jesus para o ministério de Taubaté, dizendo: não pare, não desanime, aleluia, aleluia. Talvez você esteja dizendo: ô pastor, mas você não conhece as minhas dores, você não conhece a minha história, você não conhece a minha luta. Mas Jesus conhece, e porque Ele conhece, Ele veio aqui hoje te encorajar e dizer: não troque a coroa que eu reservei para você por nada neste mundo e nesta vida, porque quando você chegar lá, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada dessas coisas, porque o nosso Deus estará conosco para todo sempre. Eu gostaria que você ficasse de pé. Irmãos, diante de tamanhas promessas do texto bíblico, irmãos, diante dessas promessas que o Senhor nos falou através deste texto, eu gostaria de te motivar, não só ficar firme, mas ficar firme adorando a Deus. Eu não sei se dá para o grupo de louvor cantar alguma coisa relacionada ao tema, né? Sobre arrebatamento, ou sobre a cidade santa, sobre o céu. Irmãos, a igreja precisa de mensagem que faça com que os crentes ainda permaneçam desejando o céu. É tanta coisa que a gente está vendo no nosso meio, irmãos, tantas aberrações teológicas, tanta palhaçada acontecendo no meio da igreja, irmãos, que as mensagens que são cristocêntricas, as mensagens que focam na eternidade no céu estão ficando de lado. Mas Deus ainda está interessado em vir buscar a noiva limpa, pura, imaculada, ataviada, aleluia. E eu quero perguntar aqui: tem crente aqui, irmãos, que pertence à noiva de Cristo? Tem crente aqui ainda para adorar a Deus? Tem crente aqui, irmãos, aleluia, que ama o céu e que quer estar lá no céu, aleluia. Lá no céu, irmãos, é lugar de adoração, lá no céu é lugar de comunhão. Aqui a gente briga, aqui a gente discute, aleluia, mas vai se preparando, se conserte com aquele que você brigou, porque lá no céu é lugar de comunhão, aleluia. O grupo de louvor vai cantar. Eu queria que você adorasse a Deus. Dá para adorar a Deus, irmãos? Se você ainda não abriu a boca para glorificar o Senhor, glorifique. Cante junto com o grupo, se conheceram a letra. Aleluia, se entregue na adoração, porque quando a igreja se reúne, o que Deus espera da igreja é a adoração. Aleluia. O primeiro motivo da igreja se reunir, irmãos, não é nada senão primeiramente